Boa tarde, meu nome é Joyce, eu faço parte do time de desenvolvimento de negócios da Veolia, aqui no Brasil. E eu atendo principalmente a indústria de alimentos e bebidas e indústria farmacêutica, né? Então hoje a gente vai trazer um pouquinho esse conceito de valorização energética de resíduos para a indústria, um conceito bem superficial, conceito mesmo, né? Para a gente entender o que dá para fazer, o que não dá nesses 15 minutinhos que a gente tem para bater um papo, né, com vocês. Então aqui a gente chama de waste to energy, né? Na Veolia se convencionou a chamar, mas basicamente é aproveitar resíduos, trabalhar o tema de valorização de resíduos sob a ótica de valorização energética. Aí aqui eu não sei se todos vocês conhecem, né, mas é um panorama um pouco da matriz energética do Brasil comparado ao mundo. A gente tem essas 3 ODS aí, né, para buscar atender, e das maneiras com que as indústrias estão se posicionando é através desses projetos de energia para atender essas ODS. De energia acessível mais limpa, cidades sustentáveis e combate a alterações climáticas. Inclusive, na quinta-feira, a gente vai falar de eficiência operacional como foco na redução de emissões de CO2, né? Através dessa parte operacional, que é o que a gente trabalha, que é dentro da indústria, né? Então, vocês veem que o Brasil, claro, a gente ainda tem... A nossa matriz ela é muito pautada em energia renovável, mas a gente ainda tem um caminho importante para percorrer, para limpar essa matriz para que a gente possa atender essas ODS e apoiar o mundo, né, nessa transição energética. A indústria normalmente é assim, quando a gente fala, trazendo esse conceito de valorização energética aqui para essa feira, né, que é uma feira de resíduos, geralmente o pessoal... O time que toca os projetos de energia, geralmente eles não estão muito associados a projetos, por exemplo, de cogeração, de biodigestão, né? Eles vão trabalhar com valorização ou fica mais fácil o conceito de CDR, que é combustível derivado de resíduo, que eu vou falar para vocês mais para frente, que é o resíduo, é um produto que é gerado nas unidades de centrais mecanizadas, de triagem. A gente prepara um produto ali para ser blendado e para ir para uma usina de coprocessamento. Mas a indústria, e principalmente a indústria de alimentos e bebidas, ela tem subprodutos e resíduos que têm um poder calorífico muito grande. A gente consegue trabalhar esses resíduos para tanto substituir combustível propriamente dito, queimando, por exemplo, casca de arroz numa caldeira para eu gerar tipos de energia, né? Seja energia elétrica, seja vapor, como também a parte de biodigestão, que eu vou mostrar para vocês também um pouquinho desse conceito. Mas muitos resíduos hoje que atualmente estão indo para destinações poderiam ser valorizados e, né, de uma maneira um pouco mais significativa para a indústria nesse tema de recuperação e transição de matriz, né? Por que as indústrias elas têm procurado bastante a parte de projetos de energia? Porque basicamente elas conseguem atingir algumas metas de ESG que são importantes para que elas consigam linhas de financiamento. Projeto que tem matriz limpa consegue financiamento bem mais interessante nos bancos, né? Então eles têm essa acessibilidade de conseguir uma previsibilidade de custo de energia, né? Quando você faz um projeto de energia para a indústria, você consegue se desvincular um pouco, por exemplo, de Mercado Livre, né? Porque no Mercado Livre você tem lá, você compra energia durante um certo tipo de tempo, 3 anos, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Mas quando você consegue gerar sua própria energia num projeto de 30 anos, você tem previsibilidade das suas utilidades, né? Você tem previsibilidade de custo, por exemplo, de vapor, você tem previsibilidade de custo de energia. Então, esses projetos eles costumam ser viáveis tanto para a empresa, no sentido de saving, como também para investimento, no sentido de conseguirem taxas de investimentos melhores, né? Então, e você consegue trazer também, por exemplo, quando a gente não está falando de resíduo, mas a gente está falando de biomassa, com plantação local, né, eucalipto e tudo mais, eu consigo também fomentar o meu entorno, gerar emprego, enfim, eu consigo fomentar a questão social do meu projeto ali no entorno. Então, mais um item do SG que eu consigo atender, aí preços seguros de energia a longo prazo, como eu falei, né, e oportunidades aí de incentivos nacionais ou locais.
O pessoal de resíduos geralmente está acostumado com esse tema de CDR, né, que é combustível derivado de resíduo, como eu falei para vocês, que basicamente são os resíduos que vão ser preparados numa blendagem para que possa ser substituído num processo de coprocessamento em indústrias nas cimenteiras, né? Então esse já é um, digamos assim, é um item mais conhecido, usualmente conhecido do time de resíduos, que é o foco do pessoal dessa, né, da Waste aqui. Mas a gente ainda tem o tema, por exemplo, de biomassa, né, que a gente pode usar para queimar qualquer matéria vegetal de silvicultura, ou seja, plantações de eucaliptos ou outras plantações que possam ser queimadas, como também alguns resíduos gerados na própria indústria. Então, a gente está falando de semente, a gente está falando de casca, a gente está falando, enfim, de produtos gerados no processo industriais, que tem esse poder calorífico que a gente consegue queimar eles, às vezes, por exemplo, numa caldeira mesmo, no sentido de geração ou cogeração. E o tema de biodigestão, que basicamente também constitui aí eu conseguir valorizar os lodos, que você falou um pouquinho de lodo hoje, né? Mas que a gente consegue, por exemplo, valorizar os lodos que têm um lodo com um potencial alto de biometanização, né? Ou seja, ele é resíduo com uma alta carga orgânica, que a gente consegue aproveitar ele num processo de biodigestão e consegue também fornecer energia, vapor, calor, enfim, através desse processo de biodigestão para a indústria, né? E o que é interessante é que eu tenho vários incentivos fiscais para matrizes mais limpas. Então, pessoal, eu tenho pessoal de energia aqui, né? Mas nem todo mundo mas então, por exemplo, quando eu pego energia da rede, ou quando eu vou vender energia para a rede, eu tenho uma taxa lá. E essas taxas, quando eu estou falando de energias, de indústrias que conseguem gerar sua própria energia, eles têm desconto de 10% a 30% nessas taxas, também viabilizando projetos. Então, por exemplo, a gente fez um projeto com a Camil, só para citar aqui, né? A Camil, ela mandava 95 mil toneladas de casca de arroz por ano para aterro sanitário, né? Então, aí a gente fez todo o projeto de viabilidade conceitual, básico. Agora eles já estão em fase de projeto executivo. Vamos começar a operar no ano que vem, mas vai ser uma unidade de cogeração. A gente vai gerar vapor e energia para eles no processo, na safra, e na entre-safra a gente vende energia para a rede. O que isso é interessante, né? Essa previsibilidade de custo, né, para eles, e impacta no valor do produto dele final lá, porque eu não fico, né, eu consigo ter um saving de energia aqui que eu consigo colocar no meu produto final, no arroz, propriamente dito. Então, ele usou esse projeto de energia também como um adicional de diferencial aqui para o seu produto, conseguiu todas essas taxas aqui de desconto, conseguiu linhas de financiamento interessantes, e é um projeto aí que deixou de emitir, no processo de arroz, mais de 5 milhões de toneladas de CO2 que era enviado para aterro. Ele emitia, né, nesse processo de destinação para o aterro sanitário, ele deixou de emitir. E, enfim, é um projeto muito interessante para eles conseguiram alguns posicionamentos no mercado, por ser um projeto que vai estar bem alinhado a essa transição de matriz energética, né? Então, basicamente, um pouco sobre isso, né? Como que a gente pode produzir energia mais verde? E tem muita indústria alimentícia, tirando aí, né, a indústria de cana, que já faz isso muito bem, já está muito bem consolidado. A gente tem outras indústrias de palhas de milho, né, casca de milho, ou mesmo de resíduos, mesmo propriamente dito. Indústria que gera muito pallets, por exemplo, que pode ser adicional, né? Se a gente pode picotar, colocar num blend lá de mistura para fazer uma queima também em caldeira. Então, esse olhar, né, de como que a gente pode melhorar a gestão energética das indústrias, trabalhando o tema de resíduos, é uma coisa que a Veolia vem fomentando muito, principalmente na indústria de alimentos e bebidas, como eu falei. E aqui é um pouquinho do CDR, mas eu acho que vocês já, para quem não conhece, né, o CDR, que também é um resíduo gerado principalmente na entrada de alguns aterros ou de outras indústrias que recebem resíduos com potencial calorífico especificamente para blendagem, para mandar para o coprocessamento, é uma trituração de resíduo, quando eu vou fazer uma homogeneização desse material, para que ele possa entrar numa condição técnica a ser substituído nos fornos de cimento, né? Uma substituição de combustível aqui também. Então,
falando um pouquinho do CDR para quem que é um dos mais que a gente normalmente conhece, né? De substitutos aí de valorização de resíduo para substituição de combustível. Aí a parte da biomassa, né? É importante que a gente tem 3 categorias de biomassa quando a gente fala aí de biomassa, né? A gente tem a biomassa lenhosa, que é gerado na sua grande maioria aí na indústria agro, que são exatamente isso que eu falei, né? Palha, bagaço, enfim, a indústria aí de milho, por exemplo. Eu tenho subprodutos que podem ser gerados aqui, por exemplo, borra de café usada, grãos, cervejarias geram muitos materiais, cervejarias geram muitos resíduos que têm esse potencial calorífico ou de geração de gases, né? E as culturas energéticas, né, que são cultivadas especificamente para corte, para produção de energia por combustão. E aí a gente está falando das silviculturas de eucalipto, por exemplo. A ideia, quando você trabalha com plantação de eucalipto, né, ou qualquer outra cultura que possa ser cortada e queimada, é trazer também esse viés de sustentabilidade, né? Quando a gente vai fazer um projeto grande, onde a gente vai precisar de biomassa de corte, a ideia é que a gente também entre com projetos sociais para fazer desse local de plantação, essa silvicultura, um local também benéfico para o entorno. Então, como que a gente pode fazer, transformar um brainstorm aqui, mas como que essas áreas elas também podem servir de corredores ecológicos? Como que eu posso auxiliar a fauna e a flora local através da minha silvicultura? Então, sempre que a gente vai desenvolver um projeto onde eu vou precisar de um espaço, né, e de um volume por anos aí de material para corte, é ideal que a gente também faça projetos sustentáveis visando melhorar aquela área local, não só plantar para poder cortar, né, mas que a gente possa ter projetos realmente que tragam um impacto positivo. Os biodigestores, né, que também são bem... A gente costuma trabalhar bastante esse conceito em indústrias, principalmente cervejeiras, né? Onde a gente tem aí um efluente com alto potencial de metano, né? E aí, bem resumidamente, né? Esse efluente ele vai ser tratado, ele vai passar por um processo e eu vou utilizar o biogás para queima no processo e aí, dependendo de qual vai ser a finalidade ali para a indústria, se vai ser geração de energia, se vai passar depois por um motor, o que a gente vai fazer com esse biogás depende do uso, de qual utilidade a indústria vai utilizar essa energia. Mas a gente consegue recuperar o biogás aí de efluentes, tá? Então, esse também é um processo bastante interessante, que a gente consegue viabilizar em indústrias de café, indústrias de leite, né? Indústrias como eu falei, né? Também de cervejeiras. Bem resumidamente, nos meus 15 minutos passei, foi em cima, é um pouco do que a gente tem aí de fomento desse tema de valorização. É claro, a gente tem pirólise, a gente tem várias outras coisas, mas que são tecnologias que hoje ainda não estão consolidadas, ainda precisam de bastante viés técnicos e a gente trabalha especificamente com tecnologias que a gente já sabe que tem performa, que consegue realmente operar e eu consigo performar aquilo para entregar o resultado que a indústria precisa. Então, a gente deixou de fora essas tecnologias que a gente já sabe que estão sendo discutidas e tudo mais, mas que ainda não tem essa validação técnica. E a gente trouxe para cá somente um pouco dessa ideia bem superficial nesses 15 minutos do que a gente consegue fazer com esse tema de resíduos para trabalhar o tema aí de valorização energética. Tá aí meu e-mail, se alguém quiser depois, né, mandar aí tiver dúvidas, enfim, a gente pode conversar melhor sobre isso, tá ok? É isso, obrigada.